Inicia. Oi, 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 boa noite, pessoal. Boa noite. Tudo bem? Boa noite. Boa noite. Então, gente, estamos iniciando aí um hangout aqui com os convidados. Tá? Hoje a gente vai falar sobre esse teste das 4 coordenadas políticas, né? Que bastante gente fez, é bem interessante, é bem completo, tem perguntas interessantes, e foi organizado por uma universidade, o pessoal lá, um grupo interessante, e a gente queria falar especificamente sobre economia, né, sobre assuntos econômicos, e fora aí do espectro, digamos, que a gente tem do cloroquinismo e do terraplanismo econômico. Então a gente vai falar tentando tirar essas visões mais identitárias, mais ideológicas, mais radicais e tal. Então vamos falar aqui hoje com o Tomás Pereira Machado e com o Rony Marques, né? Aqui para compor aqui o time de entrevistadores, temos o Vitor Ladeira, o Ian Mello e eu, Cassiano Tirapani. Então a gente vai iniciar agora. Acho que a gente podia começar fazendo uma apresentação de ambos os convidados. Apresentem-se, né? Deixa os dois se apresentarem. Exatamente. Apresentando tanto vocês quanto a visão econômica que vocês têm, a visão, a formação, etc. e tal. Começo? Tá. Pode. Então, sou o Tomás Machado, como apresentaram. Eu sou economista, estou fazendo meu doutorado em economia aqui pela Universidade Estadual de Maringá, UEM. A área que eu pesquiso no momento é economia ambiental. Eu estou estudando a relação entre crescimento econômico, energia e emissão de CO2, mas não é muito o que a gente vai falar, mas ter uma ideia do que eu estou trabalhando no momento. Quanto ao meu posicionamento, né, eu considero... Eu sigo o mainstream, eu sou um economista ortodoxo, considero que se chama aí a nova síntese neoclássica, então essa junção entre novos clássicos e novos keynesianos, que é o atual consenso macroeconômico. Eu me interesso bastante por nova economia institucional, então entro bastante nesse campo. Né, de uma forma geral, é esse o meu estudo. Muito bom. Muito bom. Rony, se você quiser se apresentar. Tá ótimo. Bom, meu nome é Rony Marques, né? Eu sou formado em Sociologia e Ciência Política pela USP. Eu fui pesquisador pelo FGV. Atualmente eu trabalho como analista de dados para o setor privado e, em termos econômicos, eu estou muito alinhado. Eu transito entre o neo-keynesiano, né, e o neoclássico, então também toda essa síntese neoclássica, né, que eu acho que, como o Tomás falou, basicamente, acho que é o majoritário hoje em dia de macroeconomia, né, o mais correto. Estou na mesma linha de economia, que é uma ortodoxia. Acho que é isso que eu tenho para apresentar. Maravilha. Todo mundo está recebendo o áudio bem aí? As imagens também? Eu só achei o do Rony um pouquinho abafado só. Tá um pouquinho abafado, mas melhorou depois. Eu acho que no começo estava meio abafado, mas melhorou. Aí eu queria saber se só eu também tive problemas na recepção. Então tá. Então a gente podia começar. Esse teste, como eu falei para vocês, eles têm 70 questões e que posicionam você em 4 coordenadas políticas, né? Uma dessas coordenadas, basicamente, é a coordenada mercado versus a igualdade, né, digamos assim. Então, assim, ou liberdade econômica versus igualdade. Então, assim, a gente sabe que nenhuma alternativa, como fala, escolha para isso é uma escolha absoluta, fácil, do tipo, 100% das vezes você pode bater ali que vai dar certo. Tipo, 100% mercado, 100% igualdade. A gente sabe que isso dá errado, né? A história já mostrou pra gente.
Então, assim, eu queria perguntar para vocês, acho que a gente podia começar com algumas dessas questões, né? É, vamos começar com uma bem fácil, bem fácil. O imposto sobre a riqueza é benéfico para os pobres? O imposto sobre as grandes fortunas, a taxação das grandes fortunas, ela pode ser benéfica para os pobres ou benéfica para a sociedade em geral? Ou ela tem, como fala, contradições nisso? Bom, para isso, existem muitas formas de pensar em como se tributar os mais ricos, e é importante entender quais são os efeitos da tributação, se ela pode causar, por exemplo, fuga de capitais, se ela pode afetar negativamente a produção, porque muitas vezes se coloca como um mantra, a tributação tem que ser progressiva. Mas a tributação progressiva também pode ter impactos negativos na produção. Então, existe um trade-off entre progressividade dos tributos e crescimento. Por exemplo, imposto sobre grandes fortunas, que seria uma ideia de se taxar o estoque. A pessoa tem riqueza, ela tem que pagar por isso. Eu, pessoalmente, acho uma ideia ruim. Tanto que é algo pouco aplicado, a maioria dos países que tentou voltou atrás ou voltou para formas menos agressivas, né, atenuou esse tipo de imposto. Agora, imposto sobre propriedade, talvez tornar o IPTU mais progressivo, por exemplo, até colocar algumas propriedades de luxo, né, que todo mundo fala, colocar jatinho, colocar iate, isso aí me parece mais aceitável. Aumentar o imposto de renda para os mais ricos, o que até pode ser um incentivo para a filantropia, que é uma forma de abater esses tributos, que eu considero algo interessante porque ele está fornecendo bens públicos da mesma forma. Então, algo que se tem que analisar. Tem várias formas, várias dimensões, pensar em eficiência da tributação, em quais vão ser os impactos no produto, mas no geral eu considero que sim, a tributação é uma forma de mitigar a desigualdade. Uma pergunta, Certo. então, posso, tipo, Pergunta, pode, claro. um pessoal mais liberal, né, mais esses ultraliberais no CAPES e tal, né, tipo, eles costumam dizer que taxação de grandes fortunas causa evasão fiscal, né? Eles falam, se você taxar muito rico, ele vai fugir do país, né? Que nem aconteceu na França, por exemplo, que até lá o Gerard Depardieu virou cidadão russo, né? Porque ele não queria pagar imposto na França. Eles falam, ou o cara vai sair do país, ou ele vai aumentar, por exemplo, sabe, se ele for empresário, ele vai aumentar o custo dos produtos dele, né? Vai repassar para algum lugar, vai afetar o consumidor final. Então não funciona. Qual que seria a sua resposta para isso? Bom, não é muito diferente do que eu falei. Eu acredito que existem evidências, sim, de que os tipos como o imposto sobre grandes fortunas causa fuga de capitais. Talvez se existisse uma coordenação internacional para todo mundo aplicar ao mesmo tempo, que eu não considero algo viável e Tipo, uma coisa. né? Aqui uma opinião completamente técnica. Eu acho muito esquisito essa ideia de ficar tributando estoque de riqueza. Para mim, você tributa o fluxo, você tributa a renda dele da riqueza. Eu acho. Dá pra me ouvir bem? Tá abafado ainda? Tá legal. Eu tendo a concordar, sim. Eu acho que no Brasil, especificamente, a gente tem alguns grandes problemas, que é basicamente a maneira como a tributação é feita, ela é muito mal feita, né? Então, tem o pessoal mais paga mais em produto, o pessoal mais rico paga mais em IR,
eu acho que simplesmente aumentar a tributação sobre grandes fortunas, né? Eu acho que tem uma diferença, né? Não pode parecer igual, mas não é exatamente igual uma taxação progressiva e a taxação sobre grandes fortunas, né? São coisas diferentes, né? É bom sempre lembrar isso também. Mas assim, eu acho que você simplesmente botar Rony, peraí, uma deixa lista eu te maior perguntar sobre uma grandes fortunas coisa. não. Você falou que taxação de grandes fortunas e imposto progressivo são coisas diferentes. Eles não são exatamente a mesma coisa, né? Entendi. Acho que o Você Tomás pode consegue até explicar pra explicar melhor gente? isso. Acho que talvez ele possa explicar melhor, porque Tá eu acho que ele legal. tem a parte mais Perfeito, técnica, perfeito. mas Legal. você já explica agora ou eu posso só terminar e ele explica? Pode terminar, Ou pode vocês querem... terminar. Não, Eu acho que é legal também você uma coisa... terminar e depois ele explica. Tá, beleza. Então, e também tem uma coisa que eu acho que vale a pena lembrar, que é, não adianta só você... Eu acho que sim, essa questão da taxação lá é importante sim para mitigar. Eu acho que ela vai ser uma coisa que você tem que discutir com... Mas também você só a taxação tem que ter uma taxação ótima, que eu estava até conversando com uma amiga de direito tributário, a gente estava vendo um paper junto, que é exatamente que um grupo analisou que depois de um certo ponto de taxação que você vai aumentando, basicamente a evasão começa a ficar muito grande, muito grande, então o Estado não consegue aquela captação que ele precisava, porque você tem muita gente que não está pagando imposto por várias vias, né? Então, eles perceberam que existia sempre um nível nos países analisados de taxação ótima também. Então, não adianta só aumentar, esperando que você vai ter uma renda revertida, sendo que a produtividade do país é muito baixa, sendo que você tem outros inúmeros problemas que mitigam também você ir taxando demais. Você tem um ponto ótimo, né, de taxação para isso. É isso, concordo com o Tomás. Então, eu teria uma pergunta para fazer. A longo prazo, a gente poderia falar que a taxação de estoque ela poderia se reverter no caráter confiscatório de propriedade? Bom, primeiro eu vou responder a outra pergunta que ainda ficou no ar, que qual seria a diferença? Tributação progressiva como um todo os mais ricos vão contribuir com uma parte maior, ponto. Aí você pode definir qual é o grau de progressividade, quanto cada extrato de renda está contribuindo. Nesse caso, vai ser diferente a diferença. Um imposto de renda mais progressivo, você vai aumentando as alíquotas. Tem alguns países que depois de um tanto cobram 70% de imposto de renda. Isso é uma coisa. Outra coisa completamente diferente é tributar a fortuna, que você vai estimar quanto ele tem de fortuna, e fortuna, aqui é uma coisa interessante, um conceito bem importante de economia, que é o que é fluxo, o que é estoque. Então, fluxo, por exemplo, a sua renda, quanto você ganhou agora, quanto você vendeu agora, quanto que entrou, quanto saiu. Ou então, quanto você investiu, enquanto você aumentou o capital. Estoque, seria o seu capital, por exemplo. Tá, eu avalio quanto é a fortuna do cara, decido, de acordo com a sua fortuna, você paga tanto. Então, o sujeito pode não ter produzido um prego sequer, mas ele tem um tanto ali em imóveis parados, ele já paga por aquilo. Né? Essa seria a diferença. O imposto sobre grande fortuna seria isso. Ele tem um tanto parado na conta corrente, ele já paga mesmo sem ter movimentado, sem ter gerado nenhum fluxo. Inclusive, sobre tributação ótima, uma discussão interessante. Isso de, a partir de um certo ponto, o Estado começa a arrecadar menos, é a ideia da curva de Laffer. Que é algo bastante complicado, né? Porque muitas vezes se subestima para onde está esse ponto de inflexão. A gente acha que está para frente e está para trás. Então, tem várias experiências de reduzir carga tributária que, na verdade, aumentaram o déficit. Eles achavam que estava mais para frente, que reduzindo eles iam arrecadar mais, arrecadaram menos. O governo Reagan foi um exemplo disso. E também é muito difícil estimar isso de forma global. Geralmente você vai ter vários pontos para cada tipo de tributo. Eu estava vendo um pouco essa discussão. E assim,
tem uma dimensão que, fora de discussões muito técnicas, é difícil ver o pessoal discutindo, que você pode não mexer em nada na carga tributária, nem na progressividade, e ainda tem muita coisa para mexer. A nossa tributação sobre produção e consumo é extremamente distorsiva. Tem uma taxa para cada bem, até aquelas coisas lá que o Marcos Lisboa brinca, né? A barra de cereal com chocolate, você tributa como cereal, tributa como chocolate. O que você faz com isso? Exato. Então, existe toda essa discussão de simplificação da carga tributária, você não está mexendo com nenhuma das dimensões, nem com o volume de tributação, nem com a progressividade. Você distribuir, assim, entra a elasticidade de alguns bens, então bens menos elásticos você poderia aumentar mais a tributação, você não vai afetar tanto o consumo, então você consegue arrecadar mais. Se quiser extrair cada centavo possível, você pode encontrar pontos ótimos. Então, essa é uma outra dimensão que a gente pode discutir da tributação. Desculpa, Vitor, eu tive que fazer essa, eu acabei até esquecendo a pergunta. A sua pergunta, Vitor, qual que era mesmo? Sim. Se a tributação sobre estoque, num longo prazo, ela não vai ter um caráter confiscatório. De confisco de propriedade privada. Sim. Eu acredito que sim, poderia ter. Já que se pode tributar um estoque independente qual é o fluxo. Porque isso cria, do ponto de vista constitucional, um problema. Porque se de um lado é previsto na Constituição a criação de imposto de grandes fortunas, por outro, a Constituição veda que o tributo tenha caráter confiscatório. E a própria existência do direito de propriedade privada veda a existência de confisco. Né? A prática de uma é antitética à existência do outro. Então, mesmo do ponto de vista constitucional, a gente tem essa situação que é a própria nossa Constituição, que ela acende a vela para um lado e para o outro, né? Ela manda você fazer uma coisa, mas proíbe ao mesmo tempo. É uma característica, acho que bem forte da nossa Constituição, Sim. né? Você vê com a história dela. Tinham dois grupos além de disputa, eles tinham que escrever um texto, então eles jogavam tudo ali dentro e depois que o pessoal se virasse para interpretar. Pode ir para a próxima pergunta, né? Muito bem, do muito teste. bem. Vamos para a próxima, então. Eu queria perguntar para vocês o que vocês acham sobre tarifas de produtos de comércio internacional, né? A tarifa alfandegária, ela é positiva para proteger a produção nacional, a indústria nacional, ou ela tem assim, os elementos negativos vencem os ganhos eventuais? Eu considero esmagadoramente negativa. Esse é um dos poucos consensos que existem na teoria econômica. Tá no nível se a Terra está esquentando ou se a teoria da evolução é válida. É coisa de 97% da comunidade. Isso eu concordo. Então, assim, de um ponto de vista global, ela é negativa, reduz o PIB global. E de um ponto de vista nacional também, porque se você tem que colocar uma tarifa, você tem que proteger um setor, é porque aquele setor é menos eficiente do que o que você já exporta. Então existe um custo de oportunidade. Você está deixando de produzir alguma coisa que você era mais produtivo, produzir algo onde você é menos. Tudo bem. Sim. Então, assim, existe esse problema de custo de oportunidade. E o que geralmente acontece, por que essas tarifas ainda se mantêm? Porque elas beneficiam grupos de interesse. Elas são vantajosas para aquele setor protegido, para os produtores daquele setor. Exato. Então,
Então, isso gera uma pressão, mas na maioria dos casos é aquilo que a gente fala, você está tirando dinheiro de pobre e dando para rico. No fim das contas, você está fazendo o consumidor pagar mais caro por um produto para colocar o dinheiro no bolso do produtor que está sendo protegido. Exato. Então, eu acho Manda que o que eu posso comentar é que realmente hoje em dia o que você tem, por exemplo, você tem aquelas coisas tipo substituição de importação, né? Esse tipo de política malfadada do errado na Índia, do errado no Brasil. E hoje em dia acho que o debate, me corrija se eu estiver errado, é mais entre o livre comércio tradicional e subsídio à exportação, que acho que entra nesse tipo de assunto de exportação e importação, e que o pessoal usava aqui, pelo menos usaram muito o caso da Coreia do Sul, né, para tentar ir para essa parte de subsídio à exportação, e falhou miseravelmente também. Então acho que o consenso realmente é exatamente de fazer tributação, fazer substituição, né, de exportação. Esse tipo de política ela é muito... Ela funciona politicamente a curto prazo, né, porque você protege certos setores nacionais de interesse. Muitas vezes você tem isso porque, pelo que a gente fala na ciência política, de captura regulatória, né, um grupo de interesse tem força suficiente para fazer lobby, conseguir fazer com que a regulação sobre aquela área seja favorável a eles, então eles entram com uma regulação mais protecionista, porque para eles é muito bom. Então, politicamente, é bom, economicamente eu acho um desastre, assim. Não tem muito o que falar sobre isso. Eu concordo também. Sim. Subsídio, rapidinho aqui. Subsídio à exportação é um negócio um pouco complicado também. Eu não sei se são todos os tipos, mas pelo menos alguns tipos são proibidos pela OMS, porque é um problema é um dilema do prisioneiro. Se um país começa a fazer, todos começam a fazer, porque todo mundo quer manter os seus bens mais competitivos. Então, você não alterou nada em preços relativos. No fim, todo mundo está pagando o mesmo preço por aqueles bens, e você aumentou o déficit de todo mundo. Ou seja, você está literalmente tirando dinheiro dos consumidores de todo o planeta para entregar para os produtores. Então, isso também é algo complicado, mas pelo menos é algo que ajuda a inserir o país no mercado internacional. Então, esse tipo de crescimento voltado para fora, que seria talvez a diferença do modelo brasileiro para o modelo coreano ou agora o chinês, né? Esse subsídio à exportação, ele se dá através como fala, da desvalorização da moeda, é isso? Ou estou errado? Não só. Eu acho que da desvalorização da moeda é o que se pode fazer hoje. Porque poderia ser diretamente, ó. Você para cada unidade exportada, o governo vai lá e paga 10% do valor para você. Dá para fazer isso direto. Esse eu acho que é explicitamente proibido pela OMC hoje. Eu acho que o que não é proibido seria o quê? Tipo, manipulação de taxa de câmbio e controle de taxa de importação? Eu acho que é isso. Isso não tem como proibir. Uhum. Então, eu queria, mantendo nesse tema, que acho que assim, fazer um papel, vocês sabem, o meu conhecimento de economia é o mesmo que eu tenho de astronomia, né? Então, eu queria perguntar para vocês se a longo prazo, por exemplo, não pode acontecer de uma sociedade que importa os seus produtos ver a sua indústria, digamos, reduzida a pó e se tornar uma sociedade de produtores primários, no caso, tipo de commodities, e de consumidores de tecnologia sem conseguir produzir absolutamente nada, ou se existem formas de você, como diz, estimular a produção de bens, digamos, eu não sei se fala ainda manufaturado, mas de bens que exigem certo grau de produção tecnológica, complexidade e tudo mais, que seja sem a proteção alfandegária, digamos assim. Eu não sei se vocês entenderam minha pergunta. Eu estou perguntando se a longo prazo a sociedade não corre o risco de ver a sua indústria produtora, a sua setor industrial
desaparecendo e se tornando uma sociedade basicamente produtora de commodity, tipo soja, laranja, carne, grãos, trigo, etc., enquanto consome equipamentos mais sofisticados, eletrônicos, gadgets de outros países desenvolvidos. Bom, essa é uma questão interessante lá no comércio internacional, porque é a diferença entre vantagens absolutas e vantagens comparativas. Então, o que seriam as vantagens absolutas? Este país é mais produtivo nesse bem. Aí isso traz aquele problema. Não pode ter um país que é mais produtivo em tudo, ele exporta para todo mundo, ninguém mais produz nada. Mas qual é o problema? Você tem recursos limitados para produzir. É o que eu falei antes, tem custo de oportunidade. A sua oferta de trabalho é limitada, a sua oferta de capital é limitada. A gente geralmente pensa, quando vai pensar em comércio internacional, nas dotações de recursos, a gente pensa em 3 recursos, né? 3 insumos: capital, trabalho e terra. E isso acaba explicando bastante da especialização dos países no comércio internacional. Então, o que acontece? Tem um produto que você pode até ser mais produtivo, mas por causa da produtividade, seus salários ficaram mais altos, e tem um outro setor mais produtivo ainda que está ocupando aquela mão de obra. Então, um outro país que, em termos absolutos, é menos produtivo, pode se tornar mais atrativo para produzir aquele bem. Então, isso que impede toda a produção de se concentrar em um lugar e um país não conseguir produzir nada. E assim, a disposição de capital, trabalho e terra vai determinar em boa parte o que esse país vai produzir. Então, você tem um país como a Austrália, que tem muita terra, tem bastante recursos naturais, tem uma população muito pequena, é um país que vai especializar em bens primários. No caso do Brasil, a gente tem muita terra, mas também tem uma população grande. Então, tem uma oferta de mão de obra que acaba criando uma pressão para surgir indústria em algum momento. Ou você tem um país tipo a Coreia, que é um país muito pequeno, com poucos recursos naturais, uma população muito grande. Vai virar uma fábrica gigante. O que é complicado de depender de commodities é que elas são voláteis. O preço das commodities. Existia a tese de que as commodities vão se desvalorizando e os bens industriais vão se valorizando. Era a origem do desenvolvimentismo lá do começo do século XX, algo que hoje a gente tem instrumentos e dados para testar empiricamente, se mostrou falso. O que acontece é essa oscilação dos preços. A teoria mais moderna é da maldição dos recursos. Você pensa, porque tem países que são ricos em alguns recursos naturais valiosíssimos, em petróleo e diamante, são países miseráveis. Aí começa a ter problema de monopólio natural, são bens que acabam levando à concentração de renda, eles ficam voláteis. O preço das commodities é volátil, então é o que acontece sempre na América Latina. O preço das commodities está subindo, os países começam a crescer, começam a consolidar a democracia, os preços caem, começa a ter crise, e parece que a gente fica nesse atoleiro. Essa tal da doença holandesa? Sim. Não, na verdade, a doença holandesa é a ideia de que se você tem uma commodity muito valiosa, você vai só exportar isso vai valorizar o seu câmbio e a sua indústria começa a desaparecer, porque justamente foi quando a Holanda descobriu o petróleo e, de fato, eles tiveram uma desindustrialização e tiveram que se reindustrializar depois que aquele estoque de petróleo começou a acabar. A ideia da maldição dos recursos é algo mais complexo, já começa a entrar em instituições. Por que esses países acabam tendo instituições que são ruins, ou são as instituições que impedem eles de desenvolverem? Porque eles têm um caso como a Noruega, que é um país exportador de petróleo, mas tem instituições extremamente sólidas, tem uma gestão muito responsável, inclusive desse recurso, coloca em fundo soberano, até para não inundar a economia de petrodólares, eles
tem essa forma de esterilizar, né, que é o fundo soberano, mas aí acaba sendo uma exceção entre os exportadores de petróleo, é uma discussão E do outro mais lado tem complexa. a Venezuela, né? O oposto. Ou algo como a Arábia Saudita, né, que vira, que chama até de Estado rentista, um Estado que nem cobra imposto direito, dá um monte de presente para a população, banca uma galera só para dizer, olha como a gente construiu um país próspero, olha como está virando um paraíso aqui, né? Tem as situações. Mas só Como é que chama, ô aqui, Tomás? Isso chama maldição do quê? Dos recursos? maldição dos recursos. Essa ideia de que países com recursos muito valiosos acabam sendo condenados à miséria, né? Eles têm... Entendo, então isso aí eu posso até contribuir com uma coisa que eu lembro que na faculdade de história eu estudei um autor chamado Fernand Braudel que fala sobre tá dando eco aí, não sei quem que tá com o áudio aberto, que fala sobre como o Brasil, a produção de cana no Brasil era direcionada para Portugal, e Portugal simplesmente revendia isso num preço superior para a Holanda, que fazia o refino, e Holanda, como estava inserida no centro de uma feira, de uma rede de feiras, né, tanto no Báltico quanto por terra, de uma rede comercial ali no século XVI e tal, século XVII já, principalmente, a Holanda refinava o açúcar e vendia, e basicamente a Holanda fazia o trabalho industrial da produção do açúcar. E a Holanda e o Brasil faziam a produção industrial, né? E Portugal era uma espécie de intermediário que ganhava uma grana no caminho, né? E que isso levou, a longo prazo, Portugal se tornar um país subdesenvolvido, quando no século XIX você tem a Holanda, um país bastante industrializado, a Inglaterra bastante industrializada, fazendo a Revolução Industrial, e Portugal absolutamente agrário, às portas do século XX, um país basicamente agrário e que não desenvolveu indústria por conta justamente dessa maldição de um recurso que brotava para Portugal, né? Brotava de além-mar, digamos assim, para Portugal, né? Isso me traz a próxima pergunta, mas eu acho que mais alguém queria fazer alguma colocação aí. Porque a gente estava falando sobre tributação, sobre complexidade de tributação. Algo que se tornou muito comum no Brasil foi a utilização de incentivos fiscais para atrair indústrias. O Estado do Rio de Janeiro usou extensivamente esse recurso, né, no setor automobilístico, no setor de laticínios e de cervejeiro, né? A gente atraiu muitas fábricas assim e utilizou isso como política de desenvolvimento. No final, o Estado quebrou. Eu queria só que vocês comentassem um pouco sobre esse tipo de política de desenvolvimento baseado numa ideia de fator multiplicador, especialmente em relação à siderurgia, indústria automobilística, que se tornou uma onda no Brasil, em especial aqui. Eu ia comentar isso também, rapidão. Eu ia fazer essa pergunta. Não, é só complementando. Tá. Não, é que sempre volta essa discussão, né, do desenvolvimentismo, né? O Ciro Gomes fala muito isso, né, que o problema do Brasil é que a gente não tem indústria nacional, nossa indústria nacional é muito forte, temos que subsidiar nossa indústria nacional, e aí tudo ia se resolver, quanto tem de verdade nisso, né? Tipo, acho que complementando a pergunta do Victor. A culpa do baronato rentista. Baronato rentista do Brasil. Então, acho que eu posso começar só porque acho que eu vou falar menos e deixar mais para o Tomás, porque ele é o economista aqui, acho que ele pode falar. Mas eu acho que, assim, uma das coisas que faz esse pessoal ter tanto porte para querer ainda defender o desenvolvimentismo no Brasil, eu acho que eles usam muito os tigres asiáticos, né? Eu acho que é uma versão muito distorcida da nossa economia de lá, mas, enfim. E que o pessoal volta, mexe, né? Fala sobre isso, que é basicamente, foi desenvolvimentista ali, né? O Geisel foi desenvolvimentista, o pessoal investiu na indústria nacional ali entre os anos, final dos anos 60, 70, né? 1980,
E mesmo com toda essa distorção que o Estado acabou causando na economia, teve um crescimento e, tá vendo? O desenvolvimentismo funciona. E aí acho que a melhor explicação é o que o pessoal da economia chama de transformação estrutural, né? Que a gente estava passando de um país agrícola, basicamente, para um país industrial, e a indústria tinha muito mais poder de ser produtiva, e isso acabou ajudando aqui nessa transição. Então, não foi o desenvolvimentismo, na verdade, ele muito até atrapalhou isso. E a gente viu depois, com os anos, né, o que você gasta mais do que você tem. Inclusive, que eu achava super divertido, que o pessoal defendia muito quando tinha essa parte de crise na economia, fazer o que chamam de política. Muito engraçado porque quando você pega o Keynes originalmente, ele defendia isso, ele falava, você não vai gastando, vai economizando, para quando chegar uma crise você faz esse tipo de política anticíclica. E aqui a gente fazia a política anticíclica sem ter economizado, com políticas que basicamente distorceram muito no nosso mercado, a nossa produtividade, né? Você pega aquele índice, aquele PTF, né, que é de produtividade total dos fatores, que ele mostra mais ou menos a produtividade relativa do país. E, cara, do Brasil foi caindo, junto com a Argentina e a maioria dos países da América Latina, alguns, como o Chile, ainda tiveram uma melhora a partir dos anos 2000, mas a gente teve uma queda, a gente teve muita distorção e para mim, acho que uma coisa que causou muita crise que a gente está agora foi lá em 2005, a Dilma, ministra da Casa Civil, exatamente falando que gasto era vida. E eu ainda, cara, realmente me surpreendo quando eu vejo a gente continuar, mesmo com todos os dados, mesmo com mostrando as falhas da metodologia por trás da análise de dados do desenvolvimentismo, ainda tendo essa defesa. Mas é isso. Parece que é só no Brasil que ainda tem, né? Parece que é uma tendência que... Acho que dessa maneira forte, sim, viu? Você até acha uma outra coisa lá fora. Mas parece que desenvolvimentismo nunca sai de moda aqui, né? É engraçado. Nossa vocação, desde o Getúlio Vargas, né? A ditadura militar. Mas a gente tem que pensar também no aspecto de captura regulatória. Dom Pedro II. A gente tem alguns industriais, e assim, quando a gente pega o governo Lula e Dilma, a gente não tem como dissociar a política desenvolvimentista adotada de que havia por trás ali. Boa parte das empresas eram financiadoras de campanha. A JBS financiava campanha de todo mundo na época. Dentre Os outros campeões nacionais, você fala, né? A política dos campeões nacionais. Sim. Eu acho que viram uma coisa meio feedback looping, assim. Tinha porque ali no começo, no primeiro mandato do Lula, eles tinham obviamente uma política fiscal muito mais conservadora e eles tentaram implantar uma política de déficit zero, né? E isso basicamente morreu. A Dilma conseguiu fazer isso junto com o Manter, depois inclusive se tornou ministro da Fazenda, morrer, e acho que isso criou mais oportunidade para quem faz esse tipo de rentismo, né, de captura regulatória, entrar lá e sentar em cima. Aí, a partir disso, você vê que vira um ciclo, assim. O governo, ele abriu porta, essas empresas usaram ela para fazer essa regulação favorável de defender e pegar dinheiro do BNDES e puxar nelas. Então, né, você fica num ciclo eterno basicamente de destruição da economia. Os dois lados. Sim. Isso que... Ô, Rony, eu queria só fazer um comentário. O Rony, o seu áudio é o que eu tô sentindo que tá falhando mais, né? Então, quando você... acho que seria legal você desligar o seu vídeo. Porque aí, de repente, eu não sei se a quantidade de dados que não está suficiente, se desligando o vídeo, acho que já melhora bastante o seu áudio. Pode falar, alguém quer falar aí? Opa, então, eu já tenho várias questões aqui que a gente pode puxar. Primeiro, só voltar mais nesse incentivo por renúncia fiscal.
é um negócio bastante complicado de fazer, porque existe um conceito em economia do setor público como todo, chama equivalência ricardiana. Que é algo que faz mais sentido quando lá na macro a gente começa a entrar em expectativas racionais, ou seja, a ideia de que os agentes econômicos não só decidem baseado no que aconteceu no passado, mas eles também tentam buscar informações sobre o futuro para orientar as decisões. Então, com o tempo, eles já começam a antecipar o que o governo vai fazer e fica mais difícil para você manipular o mercado. Aí, por isso que na macro a gente fala que existe taxa natural existe produto natural, taxa natural de desemprego, que elas surgem dessas condições de longo prazo. Mas aí qual é o problema de fazer renúncia fiscal? Se o governo está fazendo isso, aumentando o déficit, os agentes têm uma noção de que em algum momento ele vai ter que recuperar esse déficit, vai ter que aumentar imposto, vai ter que aumentar juros, e por isso, investimento, principalmente investimento na economia real, é uma decisão muito arriscada. Você tem incerteza se você vai recuperar o seu investimento, é uma coisa que você leva anos para recuperar. Você está comprando um bem durável que vai depreciar em 10, 15, 20 anos. Não é uma decisão fácil. Então, não é qualquer aumento de demanda que o empresário já vai correndo investir para recuperar. Se ele percebe esse aumento de demanda como temporário, ele vai só ajustar em preço e vai embolsar todo esse dinheiro, que é o que a gente viu com esse anúncio fiscal. Qual foi o efeito dela no investimento no Brasil? Nada. E aí o Estado quebrou. Né? Tanto os governos estaduais quanto em parte do governo federal. Você viu o que aconteceu no BNDES. Acho outros pontos que a gente está discutindo. Quando a gente fala de tigres asiáticos e agora mais recentemente a China, isso... Eu lembro que eu estava comentando com um amigo que ele estava, na época, indo um pouco mais para o novo desenvolvimentismo, e eu aqui numa política ortodoxa. Depois ele olhou e falou, não, você está certo. Qual foi a conclusão dele? Esse tipo de modelo dirigista só funciona em regimes autoritários. Por quê? Você precisa ter uma restrição severa para o consumo. O que significa? Salários baixos, pouquíssima seguridade social. A previdência chinesa faz a nossa, mesmo pós-reforma, parecer uma previdência escandinava. Pensa na China, um PIB per capita mais baixo que o Brasil, com 50% de poupança, exportando que nem doido. Pensa qual é a restrição de consumo que eles têm. Se tentar fazer isso aqui no Brasil, vai ter uma guerra civil, a galera vai sair tacando fogo por aqui. Aí você pega no regime militar, a gente de fato fez umas políticas parecidas. A gente teve arroxo salarial, teve um aumento brutal da desigualdade naquele período, que é uma coisa que os próprios novos desenvolvimentistas eles mesmos admitem que vai aumentar a desigualdade no curto prazo. Então, a gente tem um caso de que a gente tenta ter o bolo e comer ele ao mesmo tempo. Isso é um dos pontos que faltam. Outro ponto que de fato faltou lá atrás foi educação, né? Educação é outra grande diferença, que a gente fez o desenvolvimento voltado para dentro, essa ideia de substituição de importações. Sendo que esses países fizeram voltado para fora, né? Eles fizeram um modelo voltado para exportação, já buscaram se integrar desde o começo. Essas são as diferenças fundamentais. Então, fica uma coisa bem incoerente o tipo de desenvolvimento. O desenvolvimentismo que a gente defende nem se encaixa no que a gente supostamente usa como referência. Vocês têm mais uma coisa que queriam comentar? Ou que eu perdi? Próxima, né? Pode ir para a próxima pergunta. Legal. Então eu vou aproveitar, eu vou fazer uma pergunta surpresa aí para vocês, que não estava prevista na lista. Hoje a gente, na questão do coronavírus, por exemplo, a gente está percebendo
que existe algumas pessoas falando sobre o problema disso que o Tomás falou atrás, da gente focar, por exemplo, a produção nacional no desenvolvimento de certos produtos que são vocacionados, assim, sei lá, tipo, a gente produz carne, beleza, a gente produz carne pra caramba, a gente produz muito mais do que o que a gente consome, na verdade. Mas, por exemplo, numa situação de crise igual a que a gente vive hoje, uma diversificação na produção não seria mais interessante do que uma especialização na produção? E agora, pensando que a gente vai estar lidando com um mundo diferente daqui para frente, sei lá, que de repente, não sei quantos anos pode durar essa realidade de pandemia, ou quantas outras podem vir atrás dessas, né, dessa que a gente tem hoje. Será que ter um pouco mais de seguridade na questão de você diversificar a produção não seria melhor do que você maximizar, digamos, os seus recursos apostando tudo numa carta só? Seria sim. Boa pergunta essa. Uma tendência que a gente está começando a enxergar agora e que com certeza vai se intensificar nos próximos anos, é uma dependência menor no comércio internacional. Isso vai significar um potencial de crescimento menor para o PIB global? Vai. Né? Isso aqui não é um juízo de valor, eu estou descrevendo. Com menos comércio, a gente vai, né, com menos especialização, vai diminuir um tanto a produtividade, ou diminuir o potencial de crescimento dela, isso vai diminuir o PIB global. Agora, por que isso poderia acontecer? Porque numa situação dessa a gente percebeu que é arriscado contar demais que todos os fluxos comerciais vão continuar sempre abertos. Já tinha uma preocupação disso com conflitos, com tensões geopolíticas, e entrou a pandemia para talvez fazer a gente ter uns 10 anos de discussão em 6 meses. E muita gente já apontou. Você pegar, por exemplo, equipamento de saúde, talvez não seria melhor ter mais redundância, né? Esse tipo de coisa pega a gente de surpresa, poderia ter salvado muita gente se os países tivessem um pouco mais de independência nessa produção. Então, de fato, eu acredito que sim, talvez a gente tenha um recuo nessa de especialização, o que até demandaria a gente ficar mais eficiente em outras esferas, diminuir várias outras distorções para compensar isso. Mas sim, é provável que a gente reduza essa dependência, comece a ter mais redundância na produção, nas cadeias produtivas. Beleza. Eu só ia fazer uma pergunta relacionada, assim, né? Que nem... Eu lembro que, tipo... Eu tava lendo um texto sobre isso, assim, que o Lula falava em 2002 que é um absurdo o Petrobras comprar navios da Coreia do Sul, a gente devia produzir os nossos, sabe? Aquela grande discussão, né? E aí tem um debate, assim, tá, tipo... A Coreia do Sul produz navios com tecnologia muito superior e está muito à frente da gente nisso. A gente, então... que seria mais vantajoso comprar deles e fazer outras coisas, ou a gente passar anos fazendo os nossos próprios, mas com qualidade inferior, mas aí talvez gerar uma própria indústria. Assim, tem um dado em relação a isso, que é a questão de que o Rio de Janeiro tem uma tradição de indústria naval muito grande. E essa indústria tem um lobby muito grande. Existe um lobby da indústria naval carioca, e existe um lobby dos políticos cariocas, porque eles veem nesses estaleiros uma fonte de criação de empregos, de fortalecimento de economia local, e para algumas cidades isso é muito interessante, para a cidade do Rio de Janeiro, para a cidade de Niterói, para a cidade de Angra dos Reis. São cidades que tiveram um aumento muito grande de empregabilidade por conta da indústria naval. Então, existe um lobby aqui no Rio de fortalecimento de indústria nacional via Petrobras. Também.
pergunta é mais no geral, assim, né? Comprar produtos estrangeiros e focar em outras coisas, ou a gente fazer nossos próprios produtos, mesmo que no começo com qualidade inferior, para talvez desenvolver uma indústria nacional desse produto e ser competitiva no futuro. O que você acha, Tomás? Então, o desafio de uma política dessas é que ela tem uma grande chance de se perpetuar quando ela dá errado. Que é aquilo, sabe, 60, quase 70 anos de incentivo à indústria automobilística, os presidentes da subsidiária aqui no Brasil falam abertamente, se acabar esse subsídio, a gente quebra. A gente brinca, né, a velha indústria nascente. Pô, quando? Então, para você conseguir pensar em fazer uma política dessas, tem que ter ali metas, objetivos muito bem definidos e assim, ó, a gente está dando uma chance para vocês, se não der certo, esse barco, perdão do trocadilho, esse barco passou, já era, vamos para a próxima, bola para frente. Então, é uma aposta que pode dar certo, novamente. Você está criando uma privação dentro do país, porque a Petrobras vai aumentar custos porque precisa comprar os navios nacionais que vão ser menos eficientes, e talvez tenham uma qualidade menor, então isso reduz um pouco a produtividade. Então, por extensão, o consumidor vai acabar subsidiando isso. E também tem os efeitos de equilíbrio geral. Você vai deslocar uma mão de obra que estava em outros setores, então alguns outros produtos vão encarecer. Essa seria a opção. Né? Como eu falo, aqui a gente está tentando fazer um debate científico, eu vou descrever quais são os efeitos, você decidir o que deve ser feito já é outra história. Mas aí você pensa, compensa? Esse é o preço que você teria que pagar para desenvolver uma indústria naval, por exemplo. Beleza. Pode ir para a próxima, então, Caco. Assim, só então, uma questão lá. Que, quando ele falou dessa questão das indústrias nascentes que tem problema de elas darem errado, então, quando a gente tem um caso, por exemplo, da indústria automobilística brasileira, porque a gente pega muitas região metropolitana de Belo Horizonte, eu não sei como é que está o ABC paulista, assim, tem uma grande dependência da Volkswagen, mas aqui no Rio, Resende, assim, a gente tem algumas regiões que criaram uma dependência, construíram suas economias ao redor dessas indústrias. E aí, como é que faz? Deixa cair, deixa quebrar? Não deixa quebrar? Então, é questão social. Aqui no ABC realmente foi muito forte essa construção ao redor de montadoras, né? Então, tipo, Volks, Pirelli, todos esses negócios aqui, ó, Mercedes, tinha várias aí. Eu não sei, eu não entendo muito de carro, não. E tinha várias montadoras aí, a galera era basicamente... antes disso foram as tecelagens, né? Depois foram as montadoras. Mas era basicamente muito... Era um setor muito grande da economia. Hoje, quando você tem demissões nessas empresas, você tem demissões que fazem um impacto, fazem uma diferença, né? Então, tipo, é muita gente, de repente, mandada embora de uma vez só e tal. E, pouco a pouco, Santo André e São Bernardo, São Caetano vão se tornando mais diversificados por necessidade. Mas que foi impactante, foi bastante, sim, no passado, né? Ainda é. Bom, eu também acho que é problemático. Deixa quebrar tudo. Mas aí eu até me pergunto se a gente tem que fazer um estudo, tudo, mas será que não sai mais barato fazer um programa de reconversão, fazer um apoio para esses trabalhadores e de formação para ajudar eles a recolocarem? Será que nisso a gente não acaba tendo um custo menor para a sociedade do que manter uma indústria ineficiente funcionando? Existem outras formas que a gente pode pensar de mitigar o impacto, né? Um caso parecido é o problema dos caminhoneiros, né? Se deu subsídio para comprar caminhão, então eu estava lembrando dessa história hoje.
Você deu um monte de subsídio para comprar caminhão, aí você tem um excesso de caminhões, o valor do frete ficou muito baixo, isso trouxe até problemas de saúde, né? Estão enfrentando jornadas de trabalho muito longas, usando drogas. Aí você tem um aumento da gasolina, né? E eles acabam tendo um poder para pressionar o governo para subsidiar a gasolina deles. Aí fala assim, pô, o que você faz? Deixa quebrar? Mas aí o problema foi essa política que distorceu um preço relativo, que sinalizou para as pessoas, ó, caminhão tá barato, tá valendo a pena. No fim das contas, foi o governo que enganou as pessoas, vamos dizer assim. Já vai deixar o cara na mão também? Talvez fazer um programa de recompra desses caminhões, dar ali algum apoio, né, dar até algum auxílio emergencial para eles, né, ajudar eles a procurar emprego, mesmo quem não for registrado, dar um seguro-desemprego ou algo parecido. Algumas opções pode colocar na mesa. Então, acho que Certo. pode ir para a próxima pergunta. Então vamos lá. Bom, eu estava pensando, não sei, existe aquele dilema, a gente estava falando sobre países que têm maldições de recursos e tal, né? Algumas pessoas falam sobre questionam se é benéfico ou não a ajuda econômica a países pobres. Assim, tipo, países ricos devem ajudar economicamente países que estão em situação de muita pauperização, de muita pobreza, de dificuldade extrema. Se sim, como ajudar, né? Se não, por que não, etc. e tal. Eu considero de uma forma geral benéfica, mas existem algumas ajudas que são melhores que outras. Existe o risco de tornar um país dependente por causa dessa ajuda, meio parecido com o que a gente estava discutindo, né, até da doença holandesa, né? Por causa dessa ajuda, você destruir alguns setores produtivos, porque você está doando bens. A ajuda mais benéfica seria, de fato, integrar esses países no comércio e começar a ter ali um ciclo virtuoso de crescimento. Eu considero que o melhor tipo de ajuda seriam questões mais humanitárias e de infraestrutura. Ir lá, né, levar médicos, fornecer saúde, fornecer educação, coisa extremamente importante, construir infraestrutura, mais do que, por exemplo, ajudar em bens de consumo. Isso eu já acho um pouco mais complicado, já tem um risco maior de tornar aquele país dependente. Né? Você tem uma forma de neocolonialismo, fazer alguma coisa assim. Mas eu considero que sim, a ajuda tem um potencial grande. A ajuda internacional de fato pode funcionar e eu acredito que tem bons exemplos. Aliás, isso é até uma coisa curiosa, um pouquinho off aqui que eu vou colocar. Quando você vai analisar esse tipo de política, tem um livro do Carlos Eduardo Gonçalves, Dudu, lá do Porquê. Antes do Porquê, tinha escrito um chamado Economia Sem Truques. É quase um Free Economics brasileiro. Aí tem uma parte que ele fala um pouco de viés de seleção, e aí ele fala justamente de ajuda a país. Você vai lá, faz um estudo, você vê, pô, os países que recebem ajuda são os países mais pobres, então a ajuda está piorando eles. Não é bem assim que se analisa, você tem que, né, filtrar esse viés de seleção, tem alguns métodos estatísticos para você comparar um país que está recebendo ajuda com um que não está em situações parecidas, ver se a ajuda melhorou, né, ver se o país melhorou ao longo do tempo. É só uma questão metodológica aqui para vocês pensarem quando vocês olham para alguns dados. Certo. E quando a gente fala sobre populações dentro do território, assim, programas sociais para a população pobre dentro do território nacional, eles são benéficos? Existe os riscos de você criar dependência, etc., como se diz aí? O que vocês consideram? Se o Rony quiser comentar também, fique à vontade, viu?
Claro, eu só tô com o microfone também desligado porque tá tendo um barulho aqui, e aí eu não tava conseguindo falar, e também como tá concordando basicamente com tudo que ele tava falando, eu deixei. Sim, eu acho que tem maneiras benéficas, eu acho que, por exemplo, aqui no Brasil a gente tem um problema que a infraestrutura é muito, muito ruim, né? Eu acho que isso também tem muita culpa no nosso desenho institucional, como ele foi feito, a maneira como o governo gasta, ele tenta basicamente suprimir a pobreza usando um balde furado, né? Porque ele gasta muito, mas ele não tem caixa, e aí ele puxa mais dinheiro, e aí quem é pobre também paga, e aí você fica essa coisa muito circular, né? Eu acho que a maneira como a gente faz, como a gente gasta, que é muito, muito ruim. Acho que isso também tem muito a ver com o nosso com as nossas ações. Eu tava acho que foi com vocês que eu estava falando, não tenho certeza. Estava até vendo aquele texto do Hermínio Fraga sobre a problema da desigualdade no Brasil, que é basicamente isso, né? A gente tem um imposto regressivo, a gente tem. Eu acho que a nossa toda essa área tributária é muito complicada, toda a questão de bens de consumo, sobre essa questão de você acabar se tornando dependente por conta de política. Cara, eu acho que depende de caso para caso. Eu não acho que nesse tipo de situação uma boa você generalizar, vai ser sempre, vai levar a X ou a Y. Você tem casos que num país funciona por conta da maneira como ele constrói aquela política, em outros a construção é um pouco diferente, então ela acaba sendo completamente desastrosa. Eu acho que aqui no Brasil a gente tem exemplos de políticas que não foram boas, tipo, sei lá, o Fome Zero, né? Minha Casa Minha Vida foram políticas que não funcionam tão bem, diferente de Bolsa Família. Tinha essa preocupação com Bolsa Família de dependência, pelo que eu vi dos últimos estudos ao longo dos anos, ele não tornou mais dependente. Parece que, inclusive, fez o contrário, deixou mais dependente em alguns substratos, principalmente. Então, para mulheres, aparentemente, deixou mais independente, porque ela conseguiu sair ali da linha de pobreza, conseguiu depois ir para trabalho e não precisava mais do sustento de outro. Você tinha também questão acabou diminuindo certos coronelismos que tinham em certas regiões. Então, assim, eu acho que depende. Eu acho que sim, tem políticas boas e que não aumentam essa dependência, e que realmente são eficazes em mitigar a pobreza. Eu só acho que a maneira como a gente faz de modo geral no Brasil não funciona. Se a gente essa de tentar dar o que a gente acha que eles precisam, né? Eu acho que é o mesmo caso para a política internacional. Vocês estavam até falando, eu acho que depende muito de como você vai fazer essa política, que pode causar isso ou não, e vai depender de como ela é feita. Uhum. No caso da política internacional, isso tem muito a ver com o tipo do Estado que recebe auxílio também, né? Tipo, um Estado autocrático pode acabar usando ajuda para coisas que não favorecem a população, por exemplo. Sim, exato. Por isso que eu concordo que até falam que com o consumo é meio complicado, pode levar até pode colonialismo, até esse problema de um Estado autocrático pegar aquele dinheiro e administrar da maneira que ele quer. E investir em infraestrutura já é uma coisa mais diferente, né? Você consegue construir coisas a longo prazo e que melhoram efetivamente a vida daquelas pessoas diretamente, ao invés de você mandar para um intermediário que teria que redistribuir. Então, sim, acho que influencia bastante, mas você tem maneiras de você trabalhar para conseguir lidar com isso. Eu só acho que, às vezes, o pessoal faz mal feito mesmo, assim. Muito desenho das políticas são ruins. Agora, já que a gente entrou nessa questão dos governos autocráticos, uma pergunta que eu queria fazer é se não seria interessante que a ajuda internacional ela fosse condicionada à adoção pelos países que recebem auxílio de alguns parâmetros institucionais, já que a institucionalidade já tem até um efeito, existe uma correlação entre determinadas características institucionais e desenvolvimento econômico? Uhum.
Eu acho que isso, em certa medida, já meio que acontece, né? Você, por exemplo, dando um exemplo, não é exatamente um auxílio de outros países diretamente, mas quando a FMI fornece ajuda financeira para um país, então você tem que seguir algumas regras que eles pedem. Obviamente, isso não quer dizer que eles necessariamente vão seguir e que necessariamente eles vão devolver aquele dinheiro, né? A Argentina está aí para isso. Mas sim, eu acho que realmente seria uma regra condicionada que seria boa, inclusive para ver como fruto mais para frente daquele auxílio. Sim, essa questão do condicional é interessante tanto pensando no cenário externo, né, no cenário internacional, quanto no interno, né? Uma coisa muito interessante para o problema de transferência de renda é isso. Bolsa Família já tem algumas condições que ajudaram bastante, principalmente em cuidar da primeira infância. Né? Tem que manter os filhos vacinados, levar no médico, levar na escola. Pô, isso já melhorou bastante a condição, já ajudou na erradicação de trabalho infantil. Sim, sim. Então, por exemplo, você ter algumas ajudas condicionadas a cursos de formação, dá para fazer muita coisa com isso. E voltando um pouco na questão da eficiência, aqui tem até um critério um pouco mais objetivo, que é acho que era do Friedman, que ele fala de 4 formas de gastar dinheiro. Você pode gastar o seu dinheiro com você mesmo, que é a forma mais eficiente de todas. Porque você sabe o trabalho que você precisou fazer para obter esse dinheiro e você sabe exatamente suas preferências. Né? Você pode gastar o seu dinheiro com os outros, que você vai ter essa prudência, você vai se preocupar em não desperdiçar esse dinheiro, mas você não conhece perfeitamente as preferências dos outros. Você pode gastar o dinheiro dos outros com você, que aí você conhece as preferências, mas você tem uma propensão um pouco maior a desperdiçar. E a pior forma de todos é gastar o dinheiro dos outros com os outros. O dinheiro caiu do céu, você não tem nenhum compromisso com aquilo, e você também não conhece a preferência do outro, que é o que se faz muitas vezes quando o Estado decide o que você precisa e vai lá te fornecer o bem diretamente. A comparação do Fome Zero com Bolsa Família, que até aconteceram na mesma época, é algo gritante. Né? Então essa é uma forma de pensar quais seriam maneiras mais eficientes de se ajudar. E um outro ponto interessante que a gente chama na economia de setor público de efeito fly paper. Quando você precisa de toda uma cadeia de produção para conseguir fornecer aquilo, né? Vou distribuir cesta básica. Eu preciso ou licitar isso ou até produzir diretamente. Eu preciso construir toda uma estrutura de armazenamento, de distribuição. Eu preciso contratar pessoal para isso. Olha o tanto de coisa que o dinheiro vai embora. Aí você fala assim, não, eu vou transferir renda. Como que eu vou transferir? Eu uso a Caixa Econômica. Já existe. Só peço para eles lá e abrirem conta bancária para os beneficiários. Eu monto o cadastro único, que eu uso a infraestrutura das prefeituras, que também já existe. Os funcionários já existem, já está tudo lá. Aí eu tenho que fazer um cartão e mandar para o cara. O dinheiro vai direto da pasta do Ministério para o bolso do contribuinte, a maior parte. E eu acredito que quando existe essa independência, essa liberdade para você gastar, isso contribui em te tornar mais eficiente. É meio irônico que alguns setores da esquerda vão falar que isso só inclui no consumo, não inclui na cidadania. Né? Tem esse discurso aí que eu ouvi por tanto tempo. Para mim, muitas vezes é o contrário. Eu gostaria que coisas que aumentem a igualdade de oportunidades, que aumentem o seu acesso, são mais emancipadoras.
Mas as condições materiais são importantes, né? Então, tipo, quer dizer, o cara ter condições de sobrevida, pelo menos, talvez não seja a mesma coisa que ter acesso à ópera, mas para um cara que está passando fome, ele vai sentir muito mais necessidade de ter uma cesta básica do que de ter acesso ao teatro, ou coisas do tipo que fazem a inclusão, como você disse, cidadã, né? Uma inclusão mais cultural do indivíduo, né? E assim, só um ponto. Por mais Pois que não, pois não. o Bolsa Família seja pouco, tenha pouco espaço para manobrar, mas se dá a opção para o cara de, pô, ele tá lá, ele usa a maior parte de comprar comida, mas às vezes sobrou um pouquinho, tem uma iniciativa de teatro popular, ele vai lá, pega uma peça por 10ão. Sim, sim. E isso que você falou é muito interessante porque mostra como o mercado corrigiu um problema que os comunistas clássicos jamais iriam conseguir lidar, porque é aquela questão, tipo, nós queremos que todos os homens tenham de tudo. Então, o que a gente tem que fazer? Expropriar a terra dos grandes produtores, produzir para a classe trabalhadora e todo mundo vai ter comida. Só que aí, nesse processo, você tem o quê? Você tem, tipo, às vezes a redução da produção, inclusive, né? Então, por exemplo, no processo de perseguição dos camponeses, os médios camponeses, os kulaks, né? Muitos foram mortos e tudo mais. Inclusive, perdeu-se o conhecimento da produção da terra, né? E aí entrou um sujeito maluco lá, que era um lamarquista, lamarquista ou lamarquiano, eu esqueci o nome desse cara, que tinha uma ideia muito louca sobre como lidar com os grãos e a produção agrícola, que causou desastre na União Soviética, né? Enquanto você poderia, na verdade, manter toda a estrutura econômica normal e simplesmente fazer como fala, a transferência de renda e fazer com que o mais pobre tenha condições de consumir, né? Inserir ele como cidadão de consumo na sociedade de mercado, né? Bem mais inteligente, digamos de passagem, né? Então, aí eu queria aproveitar então o ensejo, porque a gente já está falando sobre políticas assistenciais ou políticas sociais, programas sociais e tal, e vem sempre a questão, bom, mas o que o Estado tem que fornecer, né? E aí vem tem aquela discussão, tipo, clássica, digamos assim, muito liberal vai dizer que basicamente o Estado tem que ser só o judiciário e a polícia. Outras vão dizer que nem o judiciário e a polícia, vão dizer que é tudo privado. Já acho que a gente já está fora desse grupo aí. E outros vão dizer que a educação e saúde devem ser cobertas pelo Estado. Você acha que dá, por exemplo, no Brasil a gente tem aí, né, o Sistema Único de Saúde que é capenga, e hoje a gente está vendo por conta da questão da pandemia essa essa pauta ser levantada nos Estados Unidos, que é um país que o Obama queria tentar criar o Obamacare e meio que não deu certo, não sei, mas basicamente eles estão falando sobre financiar os tratamentos e os exames e a conta hospitalar das pessoas que tiverem agora no momento de pandemia, né? Bom, pergunto, o que você acha? Acha que o Estado deve cuidar dessa questão da saúde e da educação ou tudo privado? E, se deve, de que maneira? Através do mesmo princípio aí de distribuição, tipo voucher ou coisa do tipo, ou então fornecimento do serviço em si? Eu, eu acredito que deu fornecer. Pensar em funções do Estado, né, já concordou que, né, a defesa dos direitos negativos, então, né, justiça e segurança. E eu colocaria bens públicos como um todo, e bens públicos tem uma definição econômica. São bens
não rivais e não excludentes. O que significa isso? São duas propriedades do bem. Então, já é interessante a gente abrir um pouquinho aqui. Rivalidade significa se uma pessoa consome, a outra não pode consumir ao mesmo tempo. E excludência é, eu consigo determinar quanto você consumiu e te cobrar por isso e impedir que você consuma se você não pagar. Então, um pedaço de pão, né, um bem rival e excludente, né? Se eu comer um pedaço de pão, você não pode mais comer ele. Eu vou lá na padaria, peso o pão e pago. Aí, existem outros casos, eu já vou pular direto por exemplo, do bem público. Segurança é um bem público. Porque se tem um policial passando na rua, ele está policiando toda a rua. Ele já tem um efeito de coibir a criminalidade. Então não tem como falar assim, não, eu estou protegendo só a casa daquele cara lá porque ele pagou o imposto, aquele outro cara não pagou, eu não estou protegendo ele. Não. Né? Iluminação pública. Defesa, eu não posso falar para o exército invasor, você pode invadir a casa daquele cara lá porque ele não pagou imposto, mas o resto não encosta, você vai ter que passar por cima de mim, tá? Então, qual é o problema do mercado fornecer bens públicos? Né? É o problema do caroneiro. Como você não consegue excluir as pessoas do consumo, as pessoas, por que uma pessoa pagaria por esse bem? Porque ela tem uma consciência cívica. É, de novo, o dilema do prisioneiro, né? Se um espertinho decide não pagar a segurança, a iluminação pública, o exército, alguma coisa assim, ele continua se beneficiando enquanto todos os outros estão pagando. Vai começar a ficar um pouquinho mais caro para eles. Aí outras pessoas começam a perceber isso. No limite, ninguém mais paga, você não tem mais serviço nenhum, não tem mais iluminação, não tem mais rua, não tem mais polícia, não tem mais nada. Perfeito. Então, isso para mim é uma responsabilidade do Estado. Outra é corrigir falhas de mercado. Isso já é uma provisão de bens públicos. Mas tem problema de monopólios naturais. Então, tem alguns bens que, por causa do custo de instalação e por causa do custo marginal ser muito baixo, ou seja, você não tem muita diferença no custo de estar fornecendo aquele bem para uma pessoa ou para 1 milhão, se torna proibitivo ter concorrência. Então, esses mercados tendem ao monopólio. E monopólio tem vários efeitos negativos para o bem-estar, né? Porque o produtor vai restringir a demanda para manter o preço elevado e colocar um markup, né? Ter um lucro extraordinário. Então, você tem alguma regulação nesses setores aí, existem vários modelos, pode discutir isso, qual estrutura de governança é melhor, se é você estatizar de vez, se é você fazer uma concessão, né, colocar uma agência reguladora. Então, agora, quando entra na questão de bem-estar, assim, de uma forma mais ativa, então, se fornecer saúde e educação, você pode... Aí já tem várias formas de pensar nisso, né? Primeiro, justificar se isso deve ser fornecido ou não, se isso deve ser um direito. Não, um argumento é o do Rawls, né? do véu de neutralidade. Então, né, se eu tô lá, eu sou uma alma esperando para encarnar nesse mundo e me oferecem um seguro. Né? Porque eu posso cair em qualquer posição. Eu posso ser rico, eu posso ser pobre, eu posso ser doente, eu posso nascer num lugar em guerra. Ele fala assim, se você for pobre, você vai ter uma assistência, mas se você for rico, você vai ter que financiar essa assistência para os menos favorecidos. Né? Então, você pensar dentro disso seria um direito. A educação não tem tantas falhas de mercado. A saúde tem várias, porque quando você vai fornecer um serviço de saúde, você não sabe o quanto
o quanto aquele indivíduo vai demandar de saúde. Você não sabe se ele tem uma doença crônica. Tem alguns grupos que você sabe que são mais arriscados a atender, por exemplo, idosos. Então, quando você tem um sistema completamente privado, esses grupos que são os mais necessitados têm uma cobertura menor. Isso é uma coisa que o Akerlof, lá em 70, detectou no mercado de saúde americano, e ele percebeu que era por esse problema de assimetria de informação. Né? E que aí você pensa... quando você pensa em qualquer decisão que envolve risco no mercado, se o risco é alto, você aumenta o preço. Qual é o problema? Aquele cara que tem uma saúde pior é quem está disposto a pagar mais. Então, se você começa a aumentar o preço, você vai selecionar os piores pacientes. É o que a gente chama de seleção adversa. Isso justificaria você ter uma saúde pública. E como você faz? Você faz um voucher, você faz um sistema baseado em seguro, como é na Alemanha. Você tem saúde pública só para esses públicos, e aí para adultos saudáveis você bota todo mundo na saúde privada. Eu não teria essa resposta tão rápida, não é uma área que eu estudei tanto, mas assim, essa seria a justificativa econômica de por que não dá para privatizar tudo. Eu considero que não funciona na saúde. Na educação, para mim, é mais uma questão de igualdade de oportunidades. Quando você diz que a educação não tem tantas falhas de mercado, o que você quer dizer com isso? Eu quero dizer que a educação primeiro, que eu entendo, é um bem rival e excludente, né? É um bem normal, então não tem muitos problemas de provisão nesse sentido. Não vejo nenhum problema de assimetria de informação, de seleção adversa. É bem claro o que você está contratando. O que pode ter, que aí eu não sei se considero exatamente uma falha de mercado, são alguns problemas de incentivo. Né? A gente vê o que está acontecendo isso com a educação privada, que ela vira uma máquina uma fábrica de vestibular. Então, aí fica um ponto mais complicado, tanto que não existe um consenso na questão entre voucher e escola pública. Tem a Charter School, que é uma solução no meio do caminho, não sei se são familiares, senão eu posso explicar aqui brevemente. Eu sei que essa é uma questão que ainda está em aberto na economia da educação. Legal. É bom, se você quiser explicar a Charter School. Ah, sim. A Charter School é uma escola pública com gestão privada. Então, o currículo é público. Não tenho certeza se os professores têm contratos públicos. As escolas são construídas pelo poder público, sim, o prédio, mas a administração é privada. Então, você faz muito contrata. Eu acho uma proposta bem interessante. Então, a educação, ela é um bem muito diferente, muito especial, digamos assim. Eu não saberia qualificar ela, mas assim, por exemplo, eu não sei se eu entendi bem, mas quando você fala de um bem excludente, você está falando de um negócio que se eu tenho, o outro não pode ter, né? A educação, ela não é assim que funciona. Não sei se você está de acordo comigo, mas, por exemplo, o fato de um professor tá produzindo, sei lá, alfabetizando uma criança, não significa que ele vai estar deixando de alfabetizar a outra, né? Se você coloca todos numa classe, a coisa funciona. Claro, é excludente no sentido de que um professor não pode estar ao mesmo tempo em todas as salas de aula, né? Então, se o professor, digamos, ele faz parte da mercadoria que entra aí na produção do saber, da educação, o professor é limitado, quer dizer, existe uma limitação de cérebros mesmo. Quem são as pessoas capacitadas? Então, por exemplo, você tem
em escolas nos Estados Unidos, em algumas escolas os professores ensinam matérias especiais como astronomia amadora, ou então teatro, artes plásticas e coisas que são mais, digamos assim, é, específicas. E é claro que você sempre vai ter uma limitação de cérebros, de pessoas que podem produzir esse tipo de coisa. Assim como matemática, assim como ciências. Você não vai pegar um cara louco e falar assim, ensina para essa gente aí gramática, o cara não sabe, o cara é analfabeto. Então, existe uma limitação, né? Mas ele é um bem interessante porque, por exemplo, se você, numa sociedade, tem uma pessoa educada e todo mundo deseducado, essa pessoa não se beneficia da educação que ela tem. Ela só se beneficia a partir do momento que vários outros também recebem educação. Então ela é um bem que só faz sentido adquirir se todo mundo tiver, ou se grande parte da população tiver. Porque vamos supor, se eu me educo, se eu me instruo e tal, e eu estou numa sociedade onde ninguém se educou, e basicamente todo mundo é viking, então assim, eu não vou obter nenhum benefício do meu trabalho, do meu esforço de letramento, como falar, enriquecimento cultural ou de desenvolvimento científico e tal, porque não vai ter como fazer nada, né? Então ele é um bem engraçado porque ele só produz resultados quando a sociedade como um todo tá de posse desse bem. Não sei se você concorda comigo. Bom, vamos botar primeiro. Se confundiu um pouco o conceito, que você definiu exclusivo, na verdade, é a rivalidade. A rivalidade é se um consome, o outro não. De fato, educação depende de como você coloca. É assim, ela não é rival. Você está falando de educação presencial, ela não é rival até certo ponto, porque tem a lotação das classes. Mas é assim, se está com um aluno ou. Vamos supor, ela tem a capacidade para 40. Se está com um aluno ou com 39, não faz muita diferença. Nesse ponto, ela não é rival. Quando você começa a ir para a educação à distância, aí sim a rivalidade diminui bastante, o custo marginal é praticamente zero. Você consegue. Tanto que é até uma coisa um pouco desconcertante que a gente está começando a discutir. Se o ensino à distância realmente avançar, você vai conseguir ter literalmente todos os brasileiros fazendo faculdade ao mesmo tempo. Você não vai mais precisar de um vestibular para seleção. Você vai precisar dele só para nivelamento. E aí sim tem uma falha de mercado relevante, porque aumenta, né, aumenta o grau de monopólio, né? Porque você não tá mais limitado pela oferta, então, né, teoricamente todo mundo poderia estudar na mesma universidade, na mesma escola, e, né, por causa do custo fixo, tenderia um monopólio. Aí de fato você começa a ter um problema. Mas tem um outro tipo de falha de mercado que eu tinha esquecido, agora você apontou, que é interessante, que é a externalidade. A educação tem uma externalidade positiva. Na verdade, eu até discordo um pouco do seu exemplo, porque se for a única pessoa educada, você pode ser mais produtivo no mesmo trabalho que lá aquele bando de ogro tá fazendo de uma forma, né, meio burra, você pode ter um diferencial. Eu concordo que sim, existe um efeito de sinergia ali que vai acontecendo quando todas as pessoas são educadas. De fato, você perde isso se você for a única pessoa educada dentro da sociedade, mas você se educar, você proporciona um bem para todos os outros, porque você vai ser mais produtivo, você vai ter até menos problemas de saúde, algumas coisas assim, porque você vai conseguir se cuidar melhor, você vai conseguir melhorar suas próprias condições sanitárias. Então, nesse ponto, aí eu vou voltar atrás sobre o que eu falei. É interessante o poder público financiar essa externalidade positiva, porque o que é uma externalidade? É um benefício que as pessoas estão extraindo e que elas não pagaram, que ele não pode ser precificado. Né?
Você fez todo o esforço de educação, você tem o seu retorno pessoal, mas você também proporcionou um retorno para todos os outros, e as pessoas não estão te pagando por isso. É pelo mesmo motivo também que pesquisa, principalmente de base, eu acredito que deva ser pública. Porque uma pesquisa de base é um negócio, você fica lá pesquisando um tempão, pode não ter retorno comercial nenhum, pode ter um retorno dali a 50 anos, porque alguém vai resgatar aquilo e fazer uma pesquisa aplicada em cima. E quem vai investir nisso? Quem vai investir a fundo perdido? Então... O Pirula fala sobre isso, né? Uhum. Pirula fala bastante sobre isso, né? Sobre a pesquisa de base que pode simplesmente revolucionar a economia, o mundo, ou pode não acontecer nada. Então, então você está investindo dinheiro numa coisa que pode ou não. Então, essa dubiedade justamente tira o incentivo do investimento, né? Então, assim, eu queria aproveitar, já que você falou sobre automação no caso da educação à distância, né? Que basicamente você substitui milhares de professores com um bom professor, ou com um grupo, um núcleo de bons professores produzindo aulas excelentes, você basicamente tira o emprego de milhares de professores medianos ou ruins. E algumas pessoas talvez protestem aí, né? Mas me parece que isso como fala, mais benéfico do que prejudicial, né? E nós sabemos que o mundo vai se encaminhar para cada vez mais um processo de automação, onde muitos trabalhos que são basicamente podem ser substituídos por um aplicativo, um robô, uma coisa assim, vão desaparecer. Então, por exemplo, se você, em alguns países, você já não tem o frentista no posto de gasolina. Aqui no Brasil você ainda tem. Mas em alguns lugares você abastece seu próprio carro e paga com cartão e etc e tal. Em alguns países você não tem mais, até no Brasil você já tem alguns experimentos assim, onde você não tem mais caixa de supermercado, né? Aqui já tem um E supermercado que não tem. já tem supermercados que estão nesse caminho. E possivelmente no futuro a gente vai ver isso com o Uber, por exemplo, quando os carros automáticos puderem substituir os motoristas. A gente vai ver isso com programas que podem fazer, digamos, como falar, um pré-atendimento médico e encaminhar para os médicos apenas a pessoa que realmente está num quadro de complexidade clínica e tal. E isso pode tirar emprego de muita gente em todos os ramos, basicamente, da economia. Você vai ficar com programadores, com artistas e com pessoas extremamente qualificadas nas suas áreas, que vão ser as pessoas que vão ganhar muito dinheiro. Mas o resto da população, presume-se aí, há algumas previsões, que talvez 90% da população perca seu emprego ao longo de 50 anos, por conta da automação, né? E aí a pergunta é o que fazer com isso? Né? A gente vai ter que lidar com essa realidade, né? De uma enorme população de gente desempregada. O que a gente faz com essa gente? Como que a gente lida com esse problema na sociedade? Se isso vier aos poucos, ou se isso vier num impacto de uma vez só, vai ser renda mínima universal, por exemplo, que é uma saída e tal. O que você acha sobre isso, Tomás? Bom, primeiramente, é muito difícil prever que tipo de novos empregos vão surgir conforme se libera trabalho desses empregos antigos, né? Eu sempre falo que quem poderia prever que existiriam designers de interiores há 100, 150 anos atrás, quando a gente precisava ter cocheiro. Mas sim, existe uma possibilidade bastante real de que não seja suficiente para cobrir isso, até porque a gente pode começar a caminhar para essa economia de custo marginal zero. Então, assim, começa a juntar problema de monopólio, aí não ser automatizado, então talvez conseguir uma economia que funcione só com capital e sem trabalho. Então,
Eu acredito que a renda básica universal seja, sim, uma saída para isso. Aí até pode ser uma forma da gente conseguir chegar no comunismo de luxo completamente automatizado, gay espacial, né? Que o pessoal usou aí, o pessoal da esquerda. Né? Eu Sim, às sim, vezes brinco que talvez o capitalismo consiga entregar as promessas do comunismo mais rápido que o próprio com socialismo. certeza. Pode ser. Né, essa pode ser uma solução e a gente vai ter um grande drama existencial do que vai ser a vida pós-trabalho, mas pô, né, quem dera a gente pudesse ter esse drama, né? Né, eu sou total da filosofia do seu Madruga que não existe trabalho ruim, o ruim é ter que trabalhar. Verdade, verdade. Mas assim, essa é a única solução que eu consigo vislumbrar agora e podem aparecer outras coisas completamente imprevisíveis no futuro. É... E assim, isso eu acho uma outra consequência interessante da pandemia que está acelerando essa discussão. Como eu disse, uma coisa que talvez pudesse levar lá uns 10 anos a discutir. Né? O Yang apareceu agora, que era quem tinha na prévia do Partido Democrata a postura mais coerente em relação à renda básica. E outras questões ligadas à automação, que eu acho que essas outras vão entrar nesse termo, né? Regulação da inteligência artificial, é, né, o que fazer com esses serviços que tem muita escala, né? Talvez, como isso se tornou mais imediato, esse tipo de discurso ganha muito mais relevância na próxima. Agora já está em cima, já não tem muito mais como reposicionar, mas pode ser que acelere muito essa discussão. Né? E quem sabe o que mais vai aparecer que a gente não está conseguindo enxergar hoje. Sim, sim. Eu queria Bom, fazer acho uma que pergunta. pode sim, claro. Então, que eu tenho faz tempo, assim, que, tipo, o que você acha da desigualdade? É que, assim, esse pessoal ultraliberal, né, também, o ANCAPs ou esses ultraliberais falam que, eles têm um chavão, né, a desigualdade não é um problema, a pobreza é um problema. É o que eles costumam falar. Até o Amoedo, né, já falou isso, né. Aí eles falam assim, que o argumento deles é que, assim, a desigualdade em si não é um problema. Se eu ganho 5 mil reais e o outro ganha 15 mil, não é um problema, né? Eles, inclusive, até falam, dão umas comparações assim, eu prefiro viver num país que nem a Suíça, que é super desigual, do que um país igual, tipo a Somália, por exemplo, né? Essa comparação é certa? Desigualdade é um problema? Como é que se mede desigualdade? Enfim. Bom, a rigor, eu diria que o problema da pobreza é mais importante que o da desigualdade, mas aqui seria até interessante se o Rony tivesse conseguido continuar, porque existem consequências para a harmonia social, vamos colocar assim, da desigualdade. Então, por mais que de um ponto de vista econômico, a rigor não seria tão grave ter uma sociedade desigual se você consegue eliminar a pobreza. Né, você ter pessoas menos ricas e pessoas mais ricas, mas no geral todos serem ricos, né? Se for pegar esse exemplo aí e chutar o balde, é óbvio que eu, eu preferiria até morar nos Estados Unidos, que não são um exemplo tão bom de eliminação da pobreza em países desenvolvidos, do que morar na Somália, em Uganda, sei lá, que talvez tenha uma desigualdade mais baixa. Ser Mas mendigo em Manhattan. Ser mendigo em Manhattan, que é meu sonho. Meu sonho da minha vida é ser mendigo em Manhattan, por exemplo. Eu ainda tenho aquelas ilusões de ter algum propósito pelo meu trabalho, então eu ia preferir, sei lá, ser economista em Botsuana, que é um país que tem um crescimento interessante, mas enfim, só eu sendo Sim, meio sim. besta, ainda sou Foi novo. uma ironia Não, claro. exagerada só pra. Você entende, né?
Mas assim, tem alguns problemas. Por exemplo, você pega o Brasil, que é um país pobre e desigual. Para a gente conseguir que as pessoas mais pobres do Brasil tenham o mesmo tipo de nível de renda da pessoa mais pobre, sei lá, na França, o nosso PIB teria que ser tipo 10 vezes mais alto do que o dele. Então combater a pobreza é combater a desigualdade. Aqui não tem como escapar disso. É um negócio muito absurdo, né? Achar que, né, que o nosso PIB per capita vai ser tipo o dobro de Mônaco para a gente conseguir erradicar a pobreza sem alterar a distribuição de renda. O que eu costumo falar quando alguém fala isso, eu não sei se está certo, né? Você me corrija se eu estiver errado você como economista, né? Mas assim, eu acho, né, falando pelo que eu entendo, assim, a igualdade não é medida comparando todo mundo na mesma classe, digamos assim, né? Não é, por exemplo, você pegar, tipo, sei lá, a Somália, tipo, todo mundo é igual em pobreza. Não, você mede a desigualdade pegando assim, sei lá, o mais rico e o mais pobre, não é? De um determinado país e quantas pessoas tem na camada mais pobre e quantas na mais rica, né? E aí, esse gap, né? O que você acha? É isso mesmo? É mais ou menos isso, quando se calcula o índice de Gini, né, a medida mais usada para desigualdade. Existem algumas outras, né, mas aí elas têm algumas propriedades matemáticas diferentes. Eu até já aprendi a calcular o índice de Gini na mão uma vez, mas o negócio na mão, vírgula, né, colocar no Excel, aí ele vai fazendo os extratos, mas é um negócio meio manual. Claro que eu já esqueci. Eu fiz uma vez isso aí, já eu vi, porque você pega. Você pega aí um R, ou mesmo um Stata, um SPSS, tem uma função lá para calcular o índice de Gini, você tendo lá os microdados, ele faz. Então, ninguém em sã consciência faz isso na mão hoje, mas o princípio é mais ou menos esse. Né? Você teria o. Agora não lembro. Um é a desigualdade perfeita, né? Que você tem uma pessoa com toda a renda e o resto com nada. E o zero é a igualdade perfeita, então todos têm absolutamente o mesmo. Aí conforme vai desviando disso, o, o valor vai mudando, né? Ele vai do. Né, o zero é a igualdade, o um é a desigualdade, e você tem valores intermediários. Mas a ideia é essa. Né, quantas pessoas estão em um extrato, em uma coorte, quantas estão na outra, tá. É assim que se pensa desigualdade. Até uma coisa uma definição bem simples que eu li assim de qual a diferença entre países ricos e países pobres, né? É que assim, a grosso modo, né, falando, países ricos, a maioria da população é de classe média, enquanto que em países pobres a maioria da população é classe muito baixa e tem uma pequena minoria de muitos ricos, né? Algo assim. Enquanto os países ricos você tem poucos pobres, poucos muito ricos e a maioria na classe média, né? Sim, em geral, os países mais ricos têm uma classe média mais forte. Até esse é um problema da desigualdade. A classe média é importante para sustentar a democracia. Tanto que é uma preocupação, por exemplo, nos Estados Unidos, né, tem um aumento da desigualdade. Eles já são um país bastante desigual comparado com outros países desenvolvidos, e você está tendo um enfraquecimento da classe média. Isso até incentiva alguns discursos protecionistas. Pô, a gente tem que trazer a indústria de volta para cá, para voltar os empregos ali de operários mais qualificados, para a gente voltar a ter uma classe média. Aí vai vendo se é bem assim ou se não é, né? É toda uma discussão. Porque isso é até importante, né, para a consolidação da democracia e de instituições que são importantes para o desenvolvimento do país. Então, tem até outros canais de transmissão disso.
Sim, e outra coisa que falam assim, quando se falam de redistribuição de renda, né? E o pessoal fala muito assim, o pessoal mais ultraliberal, né? Mas renda, como é que é? Riqueza pode ser criada. Eles acusam o pessoal assim mais redistributivista de pensar que a riqueza é um jogo de soma zero, que para um ser rico ele tem que tirar de outro mais pobre, né? Quando isso tem alguma coisa a ver? Você acha assim, você precisa tirar do rico para o pobre ter alguma coisa? Ou pode, ou que nem, como se fala, você pode crescer o bolo para depois dividir? Enfim. Não necessariamente tem que tirar do rico para dar para o pobre, mas, como eu falei, você pega uma distribuição de renda como a do Brasil, onde se precisaria ter, né, sei lá, o dobro do PIB de Mônaco, Liechtenstein, Luxemburgo para conseguir erradicar a pobreza sem alterar a distribuição de renda, fica um pouco difícil, pelo menos, defender que os ricos vão ter que crescer menos do que os pobres e talvez essa redistribuição até vá fazer eles perderem. E aí pode entrar em questão, se ele enriquecer por privilégio, você tirar esses privilégios e ele começar a empobrecer. Uma forma completamente aceitável de tirar a riqueza, né, de fato tirar dos ricos e passar para os pobres, quando é por um motivo desses. E tem muita coisa aí para a gente resolver aqui no Brasil nesse sentido. Né? Mas assim, a ideia de que um precisa empobrecer para o outro enriquecer e vice-versa, não. Não. Ô, Tomás, é interessante pensar que o Brasil é um país que, se você, assim, 10% da população ganha por volta de 5 salários mínimos e o restante está abaixo disso. Então você tem uma quantidade muito grande de pobreza mesmo no Brasil, que não é só desigualdade. O Brasil é um país que tem muita pobreza. Até o pessoal o pessoal brinca, eu já ouvi essa piada, chama o Brasil de Belíndia, que seria uma espécie de Bélgica com Os a Índia. ricos, Índia Né? para os pobres. Isso, então você tem um grupo, digamos assim, alguns núcleos urbanos muito ricos, então tipo Rio de Janeiro, São Paulo, Curitiba, alguns lugares no Nordeste também e tal, que você tem riqueza e depois você tem um descampado de pobreza, basicamente, né? E em diversos graus como fala, de situação não aceitável. Então, eu acho que no Brasil hoje o problema é reduzir a pobreza e não a desigualdade, mas talvez a desigualdade seja um problema no momento em que você vai mexer na pobreza, você vai acabar batendo na desigualdade por tabela, mas não porque você está indo para a desigualdade. Não é verdade isso? Não porque, tipo assim, não, o meu objetivo é fazer os ricos ficarem pobres. Não, não é esse o objetivo. Mas a hora que eu for mexer nos problemas sociais, isso talvez aconteça de algumas pessoas perderem coisas que talvez em uma situação de maior igualdade a pessoa não tivesse conseguido nem acumular, digamos assim, né? Exatamente, entra na questão dos privilégios que eu falei, que distorce uma série de incentivos. É uma das coisas que impedem a nossa produtividade, a PTF lá que o Rony comentou mais cedo, de subir. Por isso que o Brasil está basicamente andando para o lado, pelo menos desde 80. E a igualdade, desigualdade de oportunidades mesmo, né? Quando a gente fala, né? Quantos prêmios Nobel pode não ter morrido na favela? Então, né, mesmo já esse esforço de empoderar essas populações já teria um impacto benéfico na desigualdade, não um negócio de a gente tem que acabar com esses ricos, a gente tem que tirar deles, não pode ser tão rico assim. Não, isso já está tratando da desigualdade. Assim, entrando nesse aspecto que a gente está falando de desigualdade,
e a gente está falando de Brasil, assim, tem um aspecto para mim bastante significativo, que quando a gente fala em desigualdade, não é só um status de renda, a gente tem um problema no Brasil gravíssimo de desigualdade de desenvolvimento regional, né? Um dos efeitos da política de substituição de exportações é que a gente chega no final da década de 70, o estado de São Paulo ele simplesmente concentra quase metade do PIB nacional, centrado em indústria. O Rio de Janeiro ele pega um pouquinho também disso, cidade do Rio, muito centrada aí, por ter sido os principais estados beneficiários de uma política de substituição de exportações, e o resto do país fica meio que à deriva. Então, assim, a minha pergunta é até onde o modelo de desenvolvimento econômico que o Brasil adotou não gerou essa distorção, tanto de desigualdade de renda, quanto de desigualdade de disparidade regional mesmo. Sudeste, Nordeste, Sudeste Sul. Uhum. Aí tá um ponto interessante, uma coisa que eu nem tinha pensado, comecei a pensar enquanto você estava expondo. Entra no que a gente falou lá atrás de dotação de fatores. O que conseguiu desenvolver, por exemplo, o Centro-Oeste, em alguma medida o Norte, foi a expansão da fronteira agrícola. E aí casa direitinho. Regiões com muita terra e pouca população. A opção por muito tempo foi a política industrial. O que ela beneficiou? Uma região onde tem abundância de trabalho. Então já bate nisso. E sim, eu acredito que tenha sido um dos efeitos. Já existia uma desigualdade regional pelo próprio caráter assim, da dificuldade de ocupação do Brasil, porque mesmo no período pré-colombiano, a América do Sul, tirando os vales dos Andes, era menos povoada que tanto a América Central quanto a América do Norte. E você tem essa dificuldade de penetração. Você tem a colonização completamente extrativista, então completamente focada em arrancar o máximo de riqueza possível, levar para o porto, do porto levar para a metrópole. Então você só desenvolveu alguns pontos, alguns portos no litoral que não tinham conexão entre eles, então você não desenvolveu o que existia no meio. E aí essa opção pela política industrial acabou causando um pouco isso. Tirou recursos que talvez poderiam ter desenvolvido mais algumas dessas outras regiões. Acredito que tem toda uma construção histórica e que isso colocou ali um tijolinho a mais. Eu acho que essa desigualdade já vem de antes e existe até uma tendência, até uma falha uma falha de mercado que o poder público pode resolver quando se pensa em política fiscal, o que a gente chama de federalismo fiscal, como pensar a política fiscal dentro do Pacto Federativo. Uma das funções é mitigar as desigualdades regionais. Então já existe uma tendência à concentração em alguns centros urbanos, e algumas regiões podem ser tão pobres que elas são pouco atrativas e então elas ficam estagnadas. Já tem todos os elementos e esse fator da política de substituição de importações foi ali mais um tijolinho nessa construção. Historicamente, o Brasil só construiu o primeiro mercado interno no ciclo do ouro, né? Então, tanto no extrativismo do pau-brasil, quanto na produção de canavieira, né? Você não teve um mercado interno. Você não tinha, a capitania X fazendo comércio com a capitania Y. Não existia isso. Era tudo direto com a metrópole. E por conta da realidade objetiva de que o ouro não dá para você comer, você precisou de uma produção, de um mercado, de transporte, e também porque o extrativismo do ouro ele era no interior do território, né?
Então você precisa do quê? De entrepostos, de, digamos, rotas comerciais, etc e tal. Mas isso foi no século XVIII, gente. É tipo, o Brasil começou a ter mercado faz 200 anos, tá ligado? Tipo, não, vai, 300 anos. A gente começou a ter mercado há 300 anos. Antes disso era direto com metrópole, era pura exploração, né? Bom, gente, é isso. Acho que mais alguém quer fazer alguma colocação aí? Nosso encontro deu quase 2 horas aí, foi espetacular. Acho que deu para as coisas que eu não peguei. Depois eu vou dar uma olhadinha no Google para saber, tipo o negócio do Gini aí, tá ligado? Eu vou procurar direitinho essas questões. E é isso, gente. Acho que deu para todo mundo pegar um pouquinho aí o For Dummies Economics, né? Beleza? Beleza. Sim. Satisfeito, foi um prazer, foi meu, de tá aqui compartilhando. Muito obrigado, então. Valeu, Tomás. Gente, vamos nessa, então. Um abraço para vocês. Um abraço. Valeu. Boa noite. Vamos parar.